Olá, pessoal! Hoje nós vamos conversar sobre como ler materiais de estudo de forma eficaz. Ler um material de estudo não é como ler qualquer tipo de material. Quando a gente pega um livro de estudo, seja das exatas, seja estudando outras matérias de humanas, a gente sabe que eles são livros densos, são livros que são muito eficientes para os nossos estudos, mas que eles seguem uma hierarquia rígida, eles seguem uma ordem. E você não pode simplesmente, no caso de livros de estudo, pular capítulos, né, assim, e esperar entender o capítulo 11, né, sem ter lido os anteriores. É lógico que vai depender do seu objetivo nos estudos, mas na maioria das vezes, quando a gente está, por exemplo, estudando matemática, estudando história, a gente precisa ir numa linha cronológica ascendente desses estudos. Então, se você está estudando, né, seja matemática, seja ciência, seja computação, né, seja o que for, ainda mais, né, para matemática e ciências, existem exemplos, existem problemas, existem provas ali que vão exigir ainda mais de atenção. Por isso, hoje eu vou te mostrar algumas dicas práticas de como ler esses textbooks, né, esses livros de material de estudo, e vou dar algumas orientações para vocês para que esse estudo seja cada vez mais eficaz. Vamos lá? Bom, pessoal, meu nome é Clarice, aqui eu falo sobre estudos, organização, falo de literatura, escrita, vida intelectual e afins. Então não se esqueçam de se inscrever no canal e vamos lá. Leia em pequenos blocos de tempo. Ler um textbook, né, um livro de material de referência, a gente precisa saborear como uma bebida e tomando de pouquinho em pouquinho e não engolir de uma só vez. Diferente de alguns livros que a gente pode sentar a bunda e ler em 2, 3 horas, mesmo que fosse um livro curto, muitas vezes a gente vai precisar fazer isso em pequenas doses. Por quê, né? A gente vai precisar absorver de forma gradual aquilo que está sendo ensinado. Por isso, eu recomendo para você reservar de 10 a 30 minutos, né, no máximo, para cada sessão de leitura. E nesse tempo, você vai ler poucas páginas, mas com muita atenção. Por que eu digo isso? Porque às vezes a gente tem uma pressa para terminar um livro, né? Um livro, seja de matemática, seja de outra matéria, a gente tem pressa em ler com rapidez, sendo que a gente não está absorvendo. E o que acontece? Se a gente não absorve lá no começo, quando a gente começa a fazer uma bola de neve ali, e a gente já não vai entender quando chegar no capítulo 5, 6, 7 e por aí vai. Também é importante que nesse tipo de livro a gente não leia só de forma linear. A gente lê um pouco, daí a gente volta, vê aquela outra informação que conecta com aquilo. A gente lê um exemplo, volta atrás, se a gente não compreendeu como aquilo foi realizado, a gente volta na explicação. Geralmente, livros, principalmente de ciências e tem provas, é importante que a gente faça essas idas e vindas, né? Lê um pouco, reveja uma anotação anterior para depois continuar a leitura. Então, isso ajuda muito na compreensão, principalmente se a gente tem paciência nos estudos. Lembrando que o gênio é uma longa paciência, então aquele que quer realmente estudar para aprender precisa dessa paciência. Eu tenho agora uma indicação de uma ferramenta muito útil para aqueles que gostam e precisam estudar com PDFs, né? Porque a maioria dos nossos livros de referência, muitas vezes a gente consegue no formato digital, a gente consegue em PDF, seja digitalizado, né? Então, às vezes é o maior problema ainda, a gente tem um livro ali digitalizado. Então, eu vou recomendar para vocês uma ferramenta maravilhosa e vou mostrar para vocês como que eu uso para poder estudar esses livros digitais e aproveitar o melhor deles usando essa ferramenta que chama o PDF, ou UPDF. Não sei. Os PDFs totalmente desformatados, print de livro, que a gente precisa estudar, esse aplicativo é o canal para a gente fazer isso de forma prática, rápida e muito eficaz. Em apenas um clique, você consegue transformar um livro de imagem em um PDF. E daí você consegue fazer muita coisa. Num passe de mágica, vira um PDF totalmente editável. Para estudar é perfeito, você consegue fazer anotações, editar, marcar, adicionar notas. Tem uma função incrível de editar o PDF e você consegue editar diretamente cada parágrafo, adicionar imagens, colocar o texto que você quiser. Aqui eu gosto de colocar a data que eu comecei a estudar essa matéria. Você pode escrever diretamente ao lado dos tópicos o que você precisa lembrar ou as suas anotações. Dá para adicionar imagens, dá para adicionar links, colocar links para outros livros. É impressionante. Você pode reorganizar as páginas e tem muitas funcionalidades. Tem inteligência artificial, tem tudo o que você precisa para tornar o seu estudo ainda mais eficaz. O melhor de tudo é que está com promoção do Black Friday, então vocês acham aí na legenda o link para essa experiência de PDFs com outro nível. Uma segunda dica é ler ativamente. Eu já falei sobre isso antes e vou falar cada vez mais aqui no canal, às vezes trazendo um pouco mais sobre anotações, aqueles que
já me conhecem sabem que tem um curso só sobre anotações de livros, né, que tá aqui na descrição, que vocês podem conhecer também. Mas ler ativamente significa se envolver com o texto de uma maneira mais crítica, com um olhar um tanto de detetive desconfiado que tá ali buscando respostas. Então você precisa buscar nesses materiais, que muitas vezes são honestos, que vão trazer realmente aquilo que nós precisamos estudar. É um erro a gente aceitar tudo sem se questionar. A gente simplesmente sai aceitando. É claro que esse material vai estar correto, né? Se a gente faz uma boa escolha de material de estudo, ele é um material correto. Não é que a gente tem que duvidar da corretude desse material. Mas a gente tem que olhar de um jeito desconfiado, duvidando, se questionando, falando por que que isso é assim? Por que o autor disse isso? Por que esse historiador disse isso? Então, todos esses questionamentos fazem parte de uma leitura ativa. Uma indicação de como ler melhor os livros de uma forma ativa é aquele livro, né? Como Ler Livros, do Adler, que é fenomenal e é uma leitura muito gostosa até de ler sobre como fazer esse tipo de leitura. Então, quando você chegar em um exemplo, em um problema do texto, uma dica é às vezes cobrir a resposta e tentar resolver com o que já foi explicado antes para ver se você consegue resolver aquele exemplo. E depois você confere com a solução. Outra ideia, por exemplo, se você acertar, ótimo, mas se você errar, é você revisitar aquele exemplo, é você buscar ver o que foi o seu erro, se foi um erro bobo, né, de uma falta de atenção, se foi um erro conceitual, de que você realmente não entendeu o que estava sendo pedido, não entendeu a teoria. Então tudo isso vai te nortear também para que você saiba que caminho seguir nos seus estudos. O mesmo pode ser feito, esse é um exemplo matemático, né, um pouco, mas o mesmo pode ser feito para outras matérias, como a história, por exemplo. Se você lê um capítulo e você não conseguiu entender, se questionar, o que eu entendi disso aqui, o que aconteceu, por que essas coisas aconteceram, eu sei responder isso, será que eu sei conectar isso aqui com o capítulo anterior? Por que o autor escreveu dessa forma? Então, todos esses questionamentos nos ajudam a trazer uma leitura cada vez mais ativa. E esse processo vai melhorar muito a sua compreensão, vai melhorar a sua capacidade de conhecimento e vai te dar mais resultados com aquela leitura que muitas vezes a gente faz simplesmente batendo o olho. E quando a gente termina, a gente fala, meu Deus, o que eu li? Né? Eu nem lembro. Uma outra ideia é relembrar o que você estudou antes de começar uma nova sessão de estudos. Você pode, antes de começar uma nova sessão de leitura e tudo desses materiais, buscar relembrar o que você leu da última vez. Isso nos ajuda muito a dar continuidade. Então, o que foi a última coisa que eu estudei? Por isso, a importância das anotações, de ter marcado no livro. Você pode reler só as suas marcações, você pode reler as suas anotações e tudo isso pode te dar uma orientação em que ponto você parou para você dar essa continuidade. Isso tem muitos benefícios, né? Você verifica a sua compreensão, você vê se tem algum ponto ali de falha que você precisa rever. Vai te ajudar a lembrar melhor, né? Óbvio, quanto mais a gente tem essa repetição contínua de revisão, vai nos ajudar a ter mais resultado com esses estudos. Engaja o seu conhecimento prévio, né? Então a gente começa a revisitar esse conhecimento que a gente já tem, a martelar, a concretizar melhor aquele conhecimento na nossa cabeça, né? A gente tá lá colocando realmente na nossa memória de longo prazo, né? Para que aquilo não se perca depois de um tempo que você já leu aquele livro, você já estudou aquela matéria. Essa revisão a cada começo de estudo é extremamente útil para desenvolver a nossa memória, que está cada vez mais fraca, né? A gente não consegue guardar nada, e também ajudar na nossa aprendizagem de uma forma mais profunda, de uma forma mais duradoura. Essas são as dicas principais para você estudar os livros, né, de material de estudo, sejam digitais, né, que na maioria das vezes são digitais, sejam aqueles físicos, né, que a gente tem. Relembrando, né, a gente passou por ler em pequenos blocos de tempo, em seguida ler de forma ativa e, por fim, revisitar e se preparar as sessões de estudos revisitando aquilo que você já estudou. Com essas estratégias, né, e com a ferramenta que eu indiquei aqui também, vocês vão ter com certeza maior eficácia nos estudos e tirar maior resultado desses momentos, dessas sessões de estudos, que eu sei que o nosso tempo é curto, então a gente tem que aproveitar ao máximo, tá bom? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Não se esqueçam de deixar o like, de comentar aqui que livro vocês estão estudando, como que essas orientações ajudam vocês nos estudos. E é isso, eu espero vocês no próximo vídeo.